This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo hoje quem voltou pra casa? A Fabi. Oi, Fabi. Olá, hello, Million Crimers. How are you? Ui. Internacional. E também tá a Jéssica. Olá, Jéssica. Pessoal. Como vocês estão? Juntas, imagina juntas reunidas de novo. Nossa, verdade. Para a alegria de muitos e a tristeza de poucos. É bastante mesmo. E aí, gente? Que vocês têm algum recado aí para começar? Eu tenho alguns recados. Sim, claro. Para quem não sabe, acontece a Bienal de Livro de São Paulo esse ano, no dia 2 ao dia 10 de julho, no Expo Center Norte. E eu estarei lá. Tem a parte de quadrinhos, né? Então, do dia 8/7 e dia 10/7, eu vou estar por lá na mesa da Princípios, editora Princípios, para autografar os quadrinhos da galera. Vocês podem levar o Batman que eu fiz, vai ter algumas coisas para vender lá também. Inclusive o Anne de Green Gables, né? Que é uma adaptação daquele... Quer dizer, é um livro que virou seriado da Netflix que a gente adaptou para quadrinhos e eu colori. Então, eu estarei lá no dia 8, das 18 às 19 e no dia 10, das 11 ao meio-dia. Para autografar os quadrinhos. E é isso. Quem quiser ir lá e tomar uma breja, conversar, bater um papo, é nóis. Bienal é muito bacana. É muito legal, né? Sempre massa. Uhum. E beleza, então, gente. Pra avisar, então, a gente vai fazer um dos nossos encontrinhos online com apoiadores. Isso. Então fica aí. Se você é apoiador, você vai colar no nosso Discord, que aí a gente faz uma festinha virtual com webcam, todo mundo conversando, cada um com a sua bebidinha e comidinha. E fica lá falando besteira por um tempo. Coisa que a gente faz toda vez aqui antes de gravar. E dia 7, então, de julho agora. Então, fiquem ligadinhos. A gente vai avisar antes, claro, também no Discord, vai marcar vocês. Mas fica aí marcado na agenda pra gente se encontrar virtualmente. É isso. E é isso, então. Bora lá pro caso de hoje. A Elizabeth Brother, ela era uma mulher pobre de família judia que trabalhava como garçonete no início dos anos 50. Ela tinha se casado em 36 com um homem chamado Tony Falco, com quem ela teve uma filha chamada Roslyn. E esse cara abandonou ela depois de 4 anos porque trocou ela por outra mulher. E aí, em 1950, a Elizabeth começou a se relacionar com um homem casado chamado Joseph Klineman. 3 anos depois do início desse relacionamento secreto, né, ela ser amante do cara, ela ficou grávida, e aí nasceu o Richard David Falco, que era o sobrenome dela depois de casada, em 1º de junho de 1953, em Nova York. Poucos dias depois que ele nasceu, a Elizabeth entregou ele para adoção, após o Joseph ameaçar largar ela caso ela ficasse com a criança ou botasse o nome dele na criança, porque ele era casado. Ela já tinha acertado com um casal que ia adotar ele antes mesmo dele nascer, então poucos dias depois ela entregou ele para esse casal, e ela estava muito feliz porque encontrou um casal também de judeus e que parecia um casal muito de boa, assim, muito tranquilo, que ia criar bem o menino. Esse casal era a Pearl e o Nathan Berkowitz, que moravam no Bronx.
como eu comentei, eles também eram judeus, eles eram de meia idade, e eles registraram o menino como David Richard Berkowitz. Então, eles falaram pro David, conforme ele foi crescendo, que ele era adotado, mas eles falaram que a mãe biológica dele tinha morrido durante o parto, o que fez com que ele crescesse com uma enorme culpa pela morte dela. Mesmo não sendo culpa da criança, óbvio, né, quando a mulher morre no parto, mas ele se culpava porque ele, né, sentiu que, porque ele nasceu, a mãe dele morreu. A Pearl, ela teve problema com câncer durante vários anos, então não sei certo se eles não conseguiam ter filhos ou se eles não quiseram ter filhos biológicos, né? Eu acredito que eles não conseguiram, eles tentaram e não conseguiram, eles já eram mais velhos quando eles adotaram o David, né? E aí, conforme ele crescia, ele se tornava uma criança cada vez mais difícil de lidar. Ele parecia ser mais inteligente que a média, mas logo cedo ele perdeu interesse nos estudos, e aí ele começou a se envolver em pequenos roubos e incêndios criminosos. Os vizinhos e as pessoas próximas consideravam ele um menino difícil, mimado e um bully, né? Ele realmente agredia outras crianças. E os pais dele tentaram levar ele, pelo menos, em um psicoterapeuta por conta dessas atitudes dele, mas o mau comportamento dele nunca resultou em uma intervenção legal ou menção séria em seus registros escolares. Então, assim, eles tentaram, mas até porque naquela época, né, não era levado muito a sério saúde mental e, tipo, criança é assim mesmo, né? O menino é levado. Tipo, tacaram foda-se e não deram muita atenção para esses problemas que ele já demonstrava ter, né? Pelo menos, tipo... essa questão de controle de raiva e etc, né? Então... Tipo, a criança nasceu assim, nervosinha, né? Anos 60, né? 70 ali. Que, tipo, é o normal, assim. né? Ainda mais menino, né? Menino menino. É saúde. Exato. Nossa. Gente, tipo assim... Enfim. Quando o David tinha 14 anos, a mãe dele morreu de câncer de mama. E aí o seu pai arrumou outra esposa logo, e a vida do David ficou um pouco tensa depois disso, porque eles não se davam muito bem. Mas ele continuou morando com seu pai enquanto ele estudava no ensino médio, até se formar em 1971. Pouco tempo depois, aos 17 anos, ele se alistou no Exército dos Estados Unidos e serviu em Fort Knox, sendo enviado depois com uma divisão de infantaria para a Coreia do Sul. O David, ele ficou ativo no exército até 1974, então por 3 anos, quando ele recebeu uma dispensa honrosa. Assim que ele voltou para os Estados Unidos, ele tentou localizar sua mãe biológica, que agora ele sabia que estava viva, e ele até conseguiu falar com ela algumas vezes, e a Elizabeth contou para ele sobre as condições em que ele havia nascido e por que ela colocou ele para adoção. Mas ela não queria manter contato e muito menos ter um relacionamento próximo dele. O que muitos especialistas afirmam que David interpretou como uma grande rejeição que inflamou o seu já presente ódio por mulheres. Então, a mãe dele, né, tipo... beleza, foi isso aqui que aconteceu, mas não quero nada, não quero proximidade. Eu vi outra fonte dizendo que, assim, ela até tentou manter contato, mas ele acabou se afastando, assim, enfim, não deu muito certo, porque, né, afinal, ele já era adulto, e se os dois não querem realmente, né, manter ali o contato, não vai rolar. Não tem um vínculo, né? Exato. Não é que nem programa do Rodrigo Faro, sabe? Do tipo, eu vejo há 30 anos minha mãe, mas nossa, puta conexão quando vem na primeira vez. É uma pessoa estranha, né, cara? Conexão materna não é sanguinidade, né? Exato. É criação, enfim, né? Eu descobri que o sobrenome Berkowitz, ele significa The Son of Blessed, em russo. Olha só. Ele frequentou o Bronx Community College por 1 ano, matriculando-se na primavera de 1975. Em 1976, ele foi trabalhar como motorista na companhia de táxis Co-op City. Posteriormente, ele teve vários empregos não regularizados, até conseguir emprego como classificador de cartas para o Serviço Postal dos Estados Unidos. E meio que na época também, ser taxista não era um puta trampo, né? Ele não conseguiu muito trabalho bom, assim, ele fazia o que dava, fazia os bicos, né? E nessa época...
Não, só ia falar que você até vê, tipo, em um rolê mais pop, em filmes e tudo mais, né? Tipo, normalmente, nos anos 70, 80, os taxistas eram, tipo, sempre minoria, sabe? Nunca era uma galera que, tipo, que nem aqui no Brasil, que é um emprego mais estável, né? Exato. E nessa época também o pai dele pegou a mulher e foi morar na Flórida, se eu não me engano. Tipo, aquelas... Como é que fala? Não é o retiro, é tipo a comunidade de velho, né? Sabe? O bairro de velho. Foi pra lá e largou ele. Então, tipo, ele já tinha que se virar com o que dava, sabe? David afirma que seu primeiro ataque violento contra mulheres aconteceu quando ele tinha 22 anos, na véspera de Natal de 75. Usando uma faca, ele assassinou uma mulher hispânica que nunca chegou a ser identificada pela polícia. Sua segunda vítima foi uma jovem estudante de 15 anos, Michelle Foreman, que ele esfaqueou 6 vezes. Apesar dos graves ferimentos, Michelle sobreviveu depois de passar semanas internada em um hospital. A polícia nunca suspeitou de David, que logo depois disso se mudou para seu próprio apartamento em Yonkers. Por exemplo, no caso, mulher hispânica, eles não vão ligar mesmo, né? Exato. Era tipo isso. Então, ele se preparou, né, melhor para o seu próximo ataque, que ia acontecer apenas no ano seguinte. Aí ele comprou uma pistola calibre 44 e atacou a 1h da manhã no dia 29 de julho de 1976. A dona Lauria, de 18 anos, e a amiga dela, Jodie Valente, de 19 anos, elas estavam sentadas no carro da Jodie, em frente ao apartamento onde a dona morava com os pais. Elas estavam conversando sobre a festa que elas tinham ido, e o pai da dona já tinha até descido as escadas uma vez e falado para ela subir, porque já era muito tarde. E a dona disse pro pai que já ia, e poucos minutos depois que ele saiu, ela percebeu um homem se aproximando pelo lado do passageiro. A dona comenta com a amiga: "Quem é esse cara? O que ele quer?" E o David estava segurando uma sacola de papel, de onde ele tirou a pistola. Ele se agachou, apoiando os cotovelos no joelho e apontando para o carro, e então ele disparou a arma 5 vezes contra as mulheres. A dona morreu na hora com um tiro que atingiu seu pescoço, e a Jodie foi atingida na coxa e ficou pressionando a buzina do carro para chamar atenção. Assim que as balas acabaram, o David vai embora rapidamente e a Jodie sai do carro gritando por ajuda. Uma coisa que eu acabei esquecendo de não botar aqui no roteiro é que no exército ele era conhecido por ter uma ótima pontaria. Então a gente vai ver que ele, mesmo de fora, apontando para dentro de um carro, ele consegue matar várias pessoas, sabe? Tipo, ele sabe aonde acertar as pessoas. Mesmo várias vítimas dele acabaram não sendo fatais, mas mais por sorte mesmo, porque ele queria matar. Que é diferente dos serial killers da época, né? Porque... era meio a caralho, né? A polícia não conseguiu encontrar o motivo do ataque, que parecia completamente aleatório. Finalmente, eles teorizaram que podia ter sido uma execução da máfia com vítimas erradas ou um psicopata solitário. Jodie! Será? Ai, Jodie! Ainda... aqui toda... Jodie! Ainda em choque, conseguiu dar uma espécie de descrição do agressor, mas sob pressão, sua descrição não era muito confiável. Mesmo porque, né, era ali um momento de trauma, às vezes a gente até apaga o que aconteceu ali. E ela devia estar mais preocupada com o tiro que ela tomou na perna, em chamar a atenção buzinando o carro, do que qualquer outra coisa, né? E nem viu direito, né? Imagina. Foi tudo muito rápido também. O próximo ataque do David, ele aconteceu alguns meses depois, em 23 de outubro de 1976. Carl Denaro era um jovem de 20 anos que estava com seus amigos em um bar no Queens, um bairro de Nova York. Ele queria aproveitar os seus últimos dias livres, pois logo se juntaria à Força Aérea por pelo menos 4 anos. Nessa festa também estavam Rosemary Keenan, uma garota que ele conhecia da faculdade. Por volta das 2h30 da manhã, o Carl leva a Rosemary para casa dela e ele estaciona um pouco antes de chegar para eles ficarem um tempo no carro conversando. Então, sabe ali, aquele papinho... botar o papo em dia também, né? Pós-rolê. Flerte pós-balada, né? Tipo, tô indo embora, pô. Vou ficar 4 anos lá na Força Aérea. Pega no meu peru aqui, por favor. Tipo isso.
De repente, um homem apareceu do lado de fora, do lado do passageiro. Ele sacou uma arma e disparou 5 vezes contra o carro, ferindo Carl na cabeça. Apavorada, Rosemary dirigiu de volta para o bar onde eles passaram a noite, de onde os amigos levaram Carl às pressas no hospital. Lá, os cirurgiões substituíram uma parte de seu crânio danificado por uma placa de metal. Ou seja, imagina o estrago que rolou. Eu não sei como é que esse cara não morreu, foi muita sorte mesmo. Exato. A polícia determinou que as balas que foram incrustadas no carro eram calibre 44, mas estavam tão deformadas que acharam improvável que pudessem ser ligadas a uma arma específica. Carl tinha o cabelo longo até os ombros e a polícia suspeitou que ele pudesse ter confundido-o com uma mulher pelo atirador. O pai dele era um veterano da polícia de Nova York, o que fez com que o caso fosse investigado a fundo. Mas a polícia não tinha muito com o que trabalhar, e mais uma vez o caso esfriou sem que David fosse pego. A gente vai ver que ele é tão aleatório, os ataques porque é um bagulho dele. muito aleatório, não tem nem como ficar muito alarmado, né? Porque não tem um perfil específico. Até tem, porque é mulher jovem, assim, mas tipo... Se tá um homem junto, ele atira igual, sabe? Não interessa. Sim, mas é, tipo, diferente, por exemplo, do Ted Bundy, que preferia um perfil de mulher, sabe? Sim. Ele até tinha, assim, um pouco, mas o problema é que não tinha como saber, sabe? Porque como é que você vai, sabe, falar pra Nova York inteira não ficar as pessoas dentro do carro? É impossível, velho. Impossível, não tem como. E nem é tipo assim, se você for uma garota com menos de 22 anos, é tipo qualquer pessoa, né? Você ser uma mulher dentro de um carro parado, você corre risco. Exato, uma mulher jovem dentro de um carro. Mas aí a gente vai ver que ele ataca até mulher na rua caminhando, sabe? Então, tipo... Não tem... E nessa época, né, cara, a gente tem que lembrar das limitações tecnológicas também, assim. A polícia tinha muito pouco com o que trabalhar. Então, eles dependiam muito de testemunha. E tudo acontecia tão rápido. E à noite ainda, né? À noite, exato. Depois de festa, a pessoa bêbada, sabe? Então, não tinha com o que trabalhar mesmo. Sim, eu fui assaltada de dia, eu não lembro da cara do homem. Imagina à noite, quando tá rolando arma, tiro, morte, enfim. Exato. É bem mais impactante. Pouco mais de um mês depois, na noite de 26 de novembro de 76, Dona Demasi, de 16 anos, e a amiga dela, Joane Lomino, de 18 anos, estavam voltando do cinema para casa. Elas pegaram um ônibus que parou perto da casa da Joane e ela notou um homem parado por perto. Ela pediu para a amiga que andasse mais rápido e percebeu que o homem começou a seguir elas. E aí ele começou a falar, ele começou uma frase falando, você sabe onde? Como se ele estivesse perguntando informação. Só que ele nunca chegou a terminar a frase, porque ao invés disso ele puxou uma arma debaixo da jaqueta e atirou nelas. As duas foram atingidas, então ele esvaziou a arma atirando em direção a uma casa. Eu não encontrei explicação por que ele fazia isso, tipo... Ele sempre esvaziava a arma dele. Sempre. Tipo, a maioria das vezes, na real, né? Então, e dessa vez, ele, em vez de continuar atirando nelas... Será que era pra chamar atenção? Eu não sei, eu acho que sim. Ele queria que as vítimas fossem encontradas, sabe? Porque acho que ele gostava da atenção, né? É isso que eu penso, que talvez é isso. Você, sei lá, se você dá 2 tiros... talvez não chama tanta atenção, ou talvez a galera pode achar que é qualquer outro barulho. Agora, se você dá vários tiros, aí você tem certeza, né? Tá, pode ser. E ao ouvir os gritos das meninas, né, que já estavam perto da casa, a família da Joane correu, né, para ajudar elas. Elas foram levadas ao hospital e os médicos determinaram que a dona ficaria bem. A bala passou a meio centímetro da coluna dela no pescoço e saiu, né, não ficou alojada. Mas a Joane não teve tanta sorte, a coluna dela foi fraturada pela bala e ela ia sobreviver, mas ficou paraplégica. Desses 3 ataques ocorridos em 2 áreas diferentes, Bronx e Queens, apenas uma bala foi recuperada intacta. Consequentemente, a polícia ainda não conseguia vincular esses ataques a um único indivíduo. Em 30 de janeiro de 1977, David ataca novamente Christine Freund, uma secretária de 26 anos, e seu noivo, John Diehl, um bartender de 30 anos. Eles estavam sentados em seu carro, perto da estação de trem do Queens, após terem assistido ao filme Rocky, do Stallone, né? É isso? No cinema. Exato. Eu adoro esse filme. É bom.
Eles se preparavam para ir em uma festa e não perceberam quando David se aproximou do carro e atirou contra eles. O David disparou 3 vezes, quebrando o para-brisa e atingindo Christine, saindo do local em seguida. O John pega ela e fez ela deitar com a cabeça no banco do motorista e saiu para procurar ajuda. Os moradores de casas próximas escutam os barulhos dos tiros e ligam para a polícia, que chega momentos depois. O John sofreu machucados superficiais, mas a Christine não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital algumas horas depois. Aquela violência mais pra mulher mesmo, né? O alvo dele era a mulher. O homem é só a consequência de estar junto. É o dano assim. colateral, né? É, Ou senão aquele lá que provavelmente ele confundiu, né? também. O sargento detetive Joey Coffey começou a trabalhar com o capitão Joey Borelli no caso. Eles tinham 2 teorias: que o assassino era um psicopata ou alguém que tinha algo contra Christine Freund. Joey percebeu que a arma usada no assassinato da jovem não era uma arma comum, e sim é uma arma de alto calibre, usada por menos pessoas. E alto calibre que ricocheteia mais, né? É mais complicado, né? E é mais poderosa, né? Tipo, você vai ter uma arma pra defesa... Opa, bati na minha mesa. Pra defesa pessoal, você não vai comprar uma calibre 44, sabe? Sim. Tipo, é um negócio mais específico, assim. Investigando mais, ele descobriu que o assassinato dela combinava com outros ataques a Dona Láurea, Dona Lamazzi e Joane Lomino. Joey teve um palpite de que eles estavam lidando com um psicopata carregando uma 44, perseguindo mulheres em várias partes da cidade. Quando sua investigação começou a dar frutos, uma força-tarefa de homicídios foi formada sob o comando do capitão Borelli. A balística confirmou que a arma usada se tratava de uma pistola 44 Charter Arms Bulldog. Investigando a vida das vítimas, os detetives não conseguiram encontrar nada que as ligassem ou tivessem em comum, o que dava cada vez mais certeza de estarem lidando com um serial killer. Também nesses primeiros ataques, como caiu pra polícia, polícias de distritos diferentes, né? Então, eles meio que não se conversavam. E aí, eles não tinham feito essa ligação ainda, né? Dos 2 primeiros ataques. Mas daí, nesse... Ainda mais Nova York, nessa época, que tava bombando de violência, né? Tinha máfia, né? Ativa na época, enfim. Tinha assassinado todo dia. E aí, foi esse cara que realmente parou e começou a investigar e falou, tem alguma coisa aqui. Tem um padrão, sabe? Então, por volta das 19h30 do dia 8 de março de 1977, a jovem estudante universitária Virginia Voskerichian, de 19 anos, ela estava voltando para casa depois de suas aulas. Enquanto ela estava caminhando na calçada, ela não estava de carro, um homem se aproximou, vindo da direção oposta, e aí quando eles estavam muito próximos, ele puxou uma arma e apontou para ela. O reflexo dela foi levantar os livros, né, para tentar se proteger, mas um único tiro atingiu seu rosto e a Virginia morreu imediatamente. Enquanto o assassino fugia, ele passou por um homem que tinha testemunhado tudo e ele cumprimentou esse homem. Ele falou, olá, senhor. E, bom, um carro patrulha da polícia que estava passando chegou a ver esse cara, né, meio correndo, andando rápido, mas eles ouviram no rádio que uma mulher tinha sido baleada na rua. E aí eles abandonaram o plano de parar esse cara e foram correndo para a cena do crime para tentar atender a mulher, né? Nossa. No dia seguinte... Desculpa, mas, mano... eles realmente, né, não foram pelo instinto deles, que era ter parado o cara. Não pensaram, velho. Mas que foda, eles pensaram né? na vítima, né? Exato. Eles pensaram na vítima, então... Sim, né, sim. não dá Mas pra é que é condenar. complicado, né? Que você fala, olha, a uma quadra teve alguém foi baleado. Aí vê uma pessoa correndo e você pensa, poxa, será? O cara desesperou, né? Os caras desesperaram, sei lá. No dia seguinte, a polícia tinha uma combinação para bala, né, que foi usada, e ela tinha vindo da mesma arma que matou a Dona Láurea. Então, eles estavam procurando por um psicopata e eles sabiam que ele ia matar de novo. Ali, eles tinham certeza apenas do perfil das vítimas, que eram mulheres jovens e bonitas. O próprio David Berkowitz, depois em entrevistas que ele dá, ele fala que, tipo, o orgulho dele foi ter matado sua mulher bonita. Nossa. É. E, tipo assim, tem também
a questão que antes era, tipo, quem tava no carro. Aí agora, tipo, é qualquer um mesmo, sabe? Tipo... E tá A gente vendo vai que pegando confiança, né? Confiança e também o intervalo entre as mortes tá diminuindo, né? Que é coisa de padrão de serial killer mesmo. Ele tá ficando... tá indo, né? Tipo, cada vez mais doidão, assim, mais, tipo... Na ousadia. Ousadia e não tá nem aí se ele vai ser pego ou não, né? No dia seguinte, o comissário de polícia ele deu uma entrevista coletiva para anunciar para a cidade de Nova York que eles tinham ligado vários tiroteios entre si. O comissário ele afirmou que a única descrição do assassino era um homem branco de 25 a 30 anos, 1,80 m de altura, estatura mediana, né? Com cabelos escuros. Ou seja, qualquer um, tá ligado? Qualquer um, exato. Não tinha descrição próxima. Não tem. A força-tarefa ganhou ainda mais investimento, né? E os detetives veteranos foram chamados para trabalhar no caso e tentar pegar o assassino antes que ele matasse novamente. O David, ele atacou novamente no mês seguinte, então, como a gente falou, né? Os intervalos vão diminuindo mesmo. E aí, por volta das 3 horas da manhã do dia 17 de abril, Valentina Suriani, uma jovem atriz e modelo de 18 anos, e o seu namorado, Alexander Izal, um operador de caminhão de reboque de 20 anos, estavam sentados em seu carro, estacionado a um quarteirão da casa da Valentina, e aí um morador de um prédio próximo ouviu 4 tiros e chamou a polícia. A Valentina, que estava sentada no banco do motorista, foi baleada uma vez só, e o Alexander 2 vezes, só que ambos na cabeça. A Valentina morreu no local, e o Alexander morreu no hospital várias horas depois, sem nem poder descrever quem era o agressor. Próximo ao corpo dos jovens, o assassino havia deixado uma carta, endereçada ao capitão Joseph Borelli. Nesta carta, David usa o nome Son of Sam pela primeira vez e passa a ser reconhecido por ele ao invés de o assassino do calibre 44 que os jornais estavam usando na época. A carta dizia: "Estou profundamente magoado por você me chamar de odiador de mulheres." Gente, essa primeira frase já dá vontade de se mandar. Olha o incel, né? Olha o incel. Tipo, essa carta, como a gente vai ver depois, é uma tentativa dele de botar a ideia de que ele era maluco, sabe? Caso ele fosse pego, ele ia ter, assim... Ele ia falar que era insano, né? Tipo... esse pano de fundo falando, olha só, eu estava doidão. Foi mal, tava doidão. É tipo isso. Bebi demais aquele dia. Eu não sou, mas eu sou um monstro. Eu sou filho de Sam. Eu sou um pouco pirralho. Quando o pai Sam fica bêbado, ele fica malvado. Ele bate na família. Às vezes ele me amarra nos fundos. Outras vezes ele tranca na garagem. Sam adora beber sangue. Sai e mate, ordena o pai Sam. Atrás da nossa casa, um pouco de descanso. Principalmente jovens, estuprados e massacrados, seu sangue drenado, apenas ossos agora. Papa Sam me mantém trancado no sótão também. Não posso sair, mas olho pela janela do sótão e vejo o mundo passar. Eu me sinto estranho. Estou em comprimento de onda diferente de todos os outros, programado para matar. No entanto, para me parar, você deve me matar. Atenção todos os policiais, atirem em mim primeiro, atirem para matar, ou então fique de fora do meu caminho ou você vai morrer. Papai Sam está velho agora. Ele precisa de um pouco de sangue para preservar sua juventude. Ele teve muitos ataques cardíacos. Sinto falta da minha linda princesa acima de tudo. Ela está descansando em nossa casa de senhoras, mas eu a verei em breve. Eu sou um monstro, Beelzebub Behemoth Chubby. Eu amo caçar, perambulando pelas ruas em busca de caça justa, carne saborosa. As mulheres do Queen são as mais bonitas de todas. Deve ser a água que elas bebem. Eu vivo para a caça, minha vida. Sangue para papai, senhor Borelli. Senhor, não quero mais matar, não, senhor. Não mais, mas devo honrar seu pai. Gente, ele escrevia mal. Então. Mas eu acho que era de aquele lance propósito, sabe? Aquele lance de estou muito louco, né? Uhum. Eu quero fazer amor com o mundo. Eu amo pessoas. Eu não pertenço à terra. Devolva-me aos Yahoos. Para o povo do Queens. Eu amo vocês.
E quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Que Deus te abençoe nessa vida Não, que filho da e na puta, próxima. E por enquanto me despeço e boa noite. Polícia, deixe-me assombrá-lo com essas palavras. Eu voltarei para ser interpretado como Bang 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 Oogie, seu assassino, senhor monstro. Olha... Tipo, sério, cara. A gente sabe que ele é muito esperto. Então, pra mim, essas cartas aí... primeiro, ele quer ser conhecido, né? Então, ele quer que as sim. pessoas falem dele. Ele ama a atenção. E a outra é que ele sabia que uma hora iam pegar ele... até porque ele não tinha cuidado, né, de, sei lá, recolher os cartuchos de bala, Não, e, sabe? tipo, assim, uma coisa é o serial killer que mata a espreita. Ele, tipo, mexe bala, tá ligado? É alto, é barulho. Exato. E aí ele lançou essa pra poder falar depois. Ah, não. Eu sou muito doido, tava com o capeta tava no ouvindo corpo. vozes. Exato. O Beuzebu, cara. Beuzebu. O Dr. Martin Lubin, que era ex-chefe da psiquiatria forense de Bellevue, junto com outros 45 psiquiatras, se reuniram para contribuir com o perfil psicológico do homem que eles estavam procurando. Então, em maio de 77, a polícia sabia que estava procurando, provavelmente por um esquizofrênico paranoico, baseado nessas cartas dele, que podia ter se considerado possuidor de um poder demoníaco. E aí o assassino era quase certamente um homem solitário que tinha dificuldades com relacionamentos, particularmente relacionamentos com mulheres. Então, enquanto a polícia estava perseguindo, eles tinham a força-tarefa, eles tinham aquelas linhas telefônicas para as pessoas ligarem, né? E eles estavam recebendo muita coisa. E aí, enquanto a polícia estava perseguindo todos esses suspeitos que eles recebiam por telefone, porque eles tinham que liberar esses suspeitos, né? Eles estavam verificando o registro de armas calibre 44, estava rastreando as atividades de ex-pacientes mentais. Então, o filho do Sam havia se encorajado com a publicidade, porque, né, afinal, era o que ele queria. Então, ele decidiu escrever para o Jimmy Breslin, que era um repórter do Daily News, em 30 de maio. E aí, essa outra carta, ela dizia o seguinte... Olá das sarjetas de Nova York, que estão cheias de esterco de cachorro, vômito, vinho velho, urina e sangue. Olá dos esgotos de Nova York, que engolem essas iguarias quando são levadas pelos caminhões varredores. Olá das rachaduras nas calçadas de Nova York e das formigas que habitam essas rachaduras e se alimentam do sangue seco dos mortos, que se instalou nas rachaduras. JB, estou apenas enviando uma linha para que você saiba que aprecio seu interesse nesses recentes e horrendos assassinatos do ponto 44. Também quero dizer que leio sua coluna diariamente e acho bastante informativa. Diga-me, Jim, o que você terá para o dia 29 de julho? Você pode me esquecer se quiser, porque eu não ligo para publicidade. No entanto, você não deve esquecer de Dona Láurea e também não pode deixar que as pessoas a esqueçam. Ela era uma garota muito doce, mas Sam é um rapaz sedento e ele não vai me deixar parar de matar até que ele se sacie de sangue. Sr. Breslin, senhor, não pense que porque você não ouviu falar de mim por um tempo, fui dormir. Não, em vez disso, eu ainda estou aqui, como um espírito vagando pela noite, sedento, faminto, raramente parando para descansar, ansioso para agradar Sam. Eu amo meu trabalho, agora o vazio foi preenchido. Talvez nos encontremos cara a cara algum dia, ou talvez eu seja surpreendido por policiais com .38 fumando. Seja como for, se eu tiver a sorte de conhecê-lo, vou lhe contar tudo sobre Sam, se quiser, e vou apresentá-lo a ele. Seu nome é Sam o Terrível. Sem saber o que o futuro me preserva, direi adeus e nos vemos no próximo trabalho. Ou devo dizer que você verá minha obra no próximo trabalho. Lembre-se da senhorita Láurea. Obrigada. No sangue deles e da sarjeta Criação de Sam. Ponto 44. Aqui estão alguns nomes para ajudá-lo. Encaminhos ao inspetor para uso do NCIC. O Duque da Morte, o malvado rei Vime, os 22 discípulos do inferno, John Wittis, estuprador e sufocador de meninas. PS, por favor, informe a todos os detetives trabalhando na matança para permanecer. PS, JB, por favor, informe a todos os detetives que trabalham no caso que desejo a eles boa sorte. Após a minha captura, prometo comprar a todos os caras que trabalham no caso um novo par de sapatos se eu conseguir o dinheiro. Filho de Sam. Então, assim,
A polícia, quando esse jornalista recebeu essa carta, ele conversou com a polícia, e aí a polícia falou pra ele que ele podia, né, liberar essa carta pra imprensa, mas não completamente. Então, esses últimos nomes que ele fala ali no final, eles retiraram algumas coisas para eles terem a certeza de que quando eles pegassem, só quem escreveu a carta saberia o que ela por completo, né? Então, eles sempre vão guardar alguma peça de informação de cada caso, para caso aparecer alguém e a pessoa, tipo, confessar e não foi ela, né? Que acontece incrivelmente muitas vezes, né? Várias tipo, as pessoas confessam, né? Por algum motivo o cara quer ter a fama de ser um assassino em série, e aí ele vai lá e confessa e não é ele, né? Então, foi mais uma dessas cartas, né, que ele mandou, e ele viu que tava dando certo, que estavam dando atenção pra ele. Já tinha virado notícia mundial, assim, já tava em vários jornais de outros países, então ele realmente tava se achando o máximo, assim. Algumas impressões digitais parciais foram recuperadas da carta, só que elas não tinham muito valor para encontrar o assassino naquele momento, mas quando eles tivessem algum suspeito, aí sim seriam valiosas, né? O ataque seguinte do David, ele aconteceu em 26 de junho de 1977, por volta das 3 da manhã. Sal Lupo, de 20 anos, e Judy Plácido, de 17, haviam acabado de sair de uma discoteca e conversavam no carro que estava no estacionamento, prontos para ir para casa. Nenhum dos dois viu o David se aproximar e atirar 3 vezes contra o carro. A primeira impressão de Sal foi que alguém havia atirado pedras no carro, então ele correu de volta para a discoteca para pedir ajuda. Enquanto isso, né, o Sal foi ferido no antebraço direito, enquanto a Judy foi baleada na têmpora direita, ombro e nuca. Mas ambas as vítimas sobreviveram aos ferimentos. E, gente, imagina tomar um tiro na têmpora, no ombro e na nuca e sobreviver a isso. Muita sorte, Muita né? sorte. Mas, assim, por mais que ele atirasse bem e tal, mas uma galera escapou, hein? É porque ele não... Era à ele, noite tipo, também, né? ele chegava e atirava, sabe? E eu acho que ele tá tentando sempre pistola, atirar né? na cabeça, né? Pelo visto. É isso. Uhum. Ironicamente, o detetive Joey Coffey estava do lado de fora dessa discoteca cerca de 15 minutos antes do ataque, velho. Aquelas coisas que se você coloca em filme, você fala, não é possível. Não, tá forçado demais, né? Exato. Assim que a notícia chegou pelo rádio, ele voltou ao local rapidamente, mas Judy e Sal não conseguiram dar informações sobre a identidade do atacante. Com o aniversário do assassinato de Dona Láurea se aproximando, a força-tarefa estava se desesperando. O assassino havia se referido à dona até em suas cartas e o detetive Joey Coffey considerou colocar policiais à paisana com manequins em carros blindados para atrair o filho de Sam em uma emboscada. Mas o dia 29 de julho passou e os detetives ficaram aliviados por poucos dias. Eles tinham certeza que ele ia fazer alguma coisa no aniversário da morte da dona, né? Porque era quem ele ficava se referindo. Ele é, tipo, um perfil muito narcisista, né? Então... Exato. A gente achava que ele ia comemorar a sua grande obra. Uhum, exatamente. Mas, né, não durou muito tempo esse alívio da polícia, porque no início de 31 de julho de 77, a Stacy Moskowitz, que era a secretária, e o Robert Violante, que era um vendedor de loja de roupas, ambos de 20 anos, estavam no carro dele, depois de terem seu primeiro encontro em um cinema. Eles estavam se beijando quando um homem se aproximou do lado do passageiro e disparou 4 tiros contra o carro, atingindo ambas as vítimas na cabeça antes de fugir para o parque. Um homem chamado Tommy Zaino foi testemunha do tiroteio e o Robert, né, que era o rapaz que tomou os tiros, ele perdeu o olho esquerdo e ficou com apenas 20% da visão no olho direito, mas sobreviveu. E a Stacy, que era a única vítima loira do David, até então todas tinham sido morenas, ela morreu devido aos seus ferimentos. Então, querendo ou não, ele tinha um padrão, mas, né, quando ele... Porque, assim, ele saía pra matar. E aí, quem aparecia na frente, né, o perfil, né, que ele procurava aparecia na frente, ele ia lá e atacava. Muitas vezes ele saía e não conseguia, né, encontrar ninguém pra matar. Então, a Stacy deve ter sido, tipo,
sabe? Não achei ninguém melhor, vai ela, porque ela não é o tipo de mulher que eu ataquei antes que eu queria matar, sabe? Porque ele tinha o perfil da mulher morena. A Cacillia Davis era uma mulher que morava ali perto, né? Onde aconteceu esse assassinato da Stacey. E ela estava passeando com o cachorro dela quando ela viu um policial multando um carro que estava estacionado perto de um hidrante. E momentos depois da saída da polícia de trânsito, um jovem passou por ela, vindo da área do carro, e ele pareceu ficar olhando para ela com algum interesse. E aí ela ficou muito preocupada porque percebeu que ele estava com alguma coisa na mão, tipo um objeto escuro. Daí ela pensou, é uma arma? E aí ela correu para casa, e logo que ela chegou em casa, ela ouviu tiros disparados atrás dela na rua. A Cacillia permaneceu em silêncio sobre essa experiência por 4 dias, até que finalmente ela entrou em contato com a polícia, que aí foi verificar todos os carros que tinham sido multados naquela área naquela noite, né? Então aí eles já tinham aí um ticket de multa no nominho do David Berkowitz, e só falta ligar os pontos agora, né? O Ford Galaxy de 1970, amarelo, de 4 portas, do David, ele estava entre esses carros investigados. Em 9 de agosto de 1977, o detetive James Justice, engraçado, né, que o nome dele é Justice, e parece justiça, né? Sim. Ele telefonou para a polícia de Yonkers para pedir que agendassem uma entrevista com o David Berkowitz. O despachante da polícia de Yonkers que primeiro atendeu a ligação de James foi Whit Carr. Assim que James mencionou o nome do David para o Whit, ela disse: "Deixe-me falar sobre ele. Eu o conheço, ele mora bem atrás de mim." Por meses, o David estava escrevendo cartas anônimas para os seus vizinhos, principalmente para a família dos Carr, os ameaçando e dizendo que eles tinham um grupo satânico. Gente, que loucura. Ela também informou a ele que o David tinha atirado e ferido no seu labrador retriever preto, chamado Harvey, que era o cachorro do seu pai, Sam Carr. Quando James ouviu Sam, ele teve certeza de que o Berkowitz era quem eles estavam procurando. Gente, eu vou falar um negócio. Se alguém atira no meu cachorro, acabou a amizade. Tipo assim... não, eles estavam muito putos, muito putos. Não dá. Eles já tinham chamado a polícia local, só que a polícia tava tipo, eu não tenho o que fazer, sabe? Que normalmente quando você tem esses B.O. de cachorro na vizinhança... É porque não tinha como provar que foi ele, sabe? Como que você vai, tipo, você sabe que aquela vizinha dá veneno pros gatos. Nos cachorros, sabe, nos gatos. Como que você vai provar, né? E a polícia não vai querer gastar energia com isso. Era tipo isso. Eles, tipo, já tinham... E ela era despachante da polícia, né? Uhum. Então ela tinha os contatos e tal, mas mesmo assim, os policiais falavam, não tem muito o que fazer. E era eles e uma outra família que também... Ele tinha alugado um quarto com essa outra família uma vez e ele ficava mandando carta pra eles. E aí, tipo, ele ficava falando nessas cartas que eles tinham culto satânico. Ele gostava de perturbar os outros, né, basicamente. Gostava de incomodar. Devia ser muito chato. Gente, insuportável. Muito chato. No dia seguinte, em 10 de agosto de 1977, os policiais já haviam feito uma emboscada para pegar o David assim que ele entrasse no seu carro, que estava estacionado em frente à sua casa. Eles viram uma arma no banco de trás, revistaram o carro e encontraram uma mochila cheia de munição, mapas das cenas do crime e uma carta endereçada ao inspetor Timothy Dowd da Força Tarefa. Aí a polícia decidiu esperar o David sair do apartamento, em vez de arriscar um encontro violento no corredor estreito do prédio. Eles também esperaram para obter um mandado de busca para o apartamento, preocupados que a sua busca pudesse ser contestada no tribunal, porque se você faz uma busca sem o mandado, aí pode ser invalidado, né? Aí você jogou no lixo... Todo o trabalho. O teu trabalho. É que nem no caso do BTK que a gente comentou, né? Que os caras, tipo, foram direto pra casa dele, aí o chefe da polícia falou, não, galera, peraí, vamos fazer certo, porque se a gente perder essa chance, ele pode sair livre, sabe? Exato. Então... A busca inicial do veículo foi baseada na arma que estava visível no banco de trás. Embora a posse de tal arma fosse legal no estado de Nova York e não exigisse permissão especial. O mandado ainda não havia chegado quando David saiu do seu prédio por volta das 10 da noite e entrou no seu carro. David não viu os policiais se aproximando e cercando seu carro, até que gritaram para ele enquanto apontavam suas armas.
O detetive John Falótico descreveu... Eu adorei o nome desse cara, mano. Eu não consigo. Falótico. Toda vez que aparecia Falotico, cara. Falótico. O que é pior, porque Falótico ainda fazia sentido. Falotico, velho. Falótico. Não tem condição, não tem. O melhor é respeitando Falótico. Então, o detetive John Falótico descreveu a situação. Relembrando que David sorria enquanto era cercado pela polícia, né? Ou seja, né, o lance da tensão. É. Agora que eu tenho você, disse Falótico, quem eu tenho? Você sabe, disse o homem educadamente. Não, eu não sei, você me diz. Ainda sorrindo, ele respondeu, sou Sam, David Berkowitz. Outras fontes afirmam que as primeiras palavras de David para a polícia foram relatadas como bem, você me pegou, como você demorou tanto tempo? O detetive John Falótico foi oficialmente creditado pela polícia de Nova York como oficial de prisão do filho de Sam. Mas tipo... E é bem aquele perfil de criminoso que sabe que vai ser pego, né? Era questão de tempo, assim, ele sabia. Ele não fazia questão também. Tipo, não. Óbvio que... né, ele não deixava tão escrachado, mas ele deixava. Ele deixava, porque, tipo, sabe, nenhuma máscara ele usava nada, sabe? Ele andando até o casal e atirava. Exato. Isso na frente de outras pessoas, que teve várias testemunhas, né, enquanto teve esses ataques. E aí, tipo, tá, foda-se. E aí a polícia, quando revistou o apartamento dele, né, eles encontraram uma bagunça, assim. Tinha grafites satânicos nas paredes, que eu imagino que era só uns pentagramas. Eles também encontraram diários que o David mantinha desde os 21 anos. E eram 3 cadernos de estenógrafo, quase todos cheios, nos quais ele anotou meticulosamente centenas de incêndios criminosos que ele alegava ter feito em toda a cidade de Nova York. Então, algumas fontes especulam que esse número de incêndio criminoso pode ser superior a 1.400. Então, além de tudo que ele fez, ele ainda adorava tacar fogo nas coisas. E era tipo, botar fogo no negócio de carta, sabe? De uma casa. Botar fogo como no lixo. Como é mesmo o nome da galera coisa. Fogo? Eu ia falar pirotécnico, que não tem nada a ver. Pirofagia, tá ligado? É isso. Piromaníaco. Piromaníaco. Quase, mas não é pirotécnico. É muito bom, né, cara? Pirotécnico é o Hamilton, né? Não é? Bom, no dia da prisão do David, então, o sargento Joe Coffey, né, ele foi chamado para entrevistar ele, e calmo e francamente o David contou a ele cada um dos ataques. Tipo, ele deu detalhes, assim, confessou, sabe? Ele nem fez questão. E aí, quando a entrevista terminou, não tinha dúvida de que o David era, sim, o filho de Sam. E os detalhes que ele forneceu sobre cada ataque tinham pedaços de informações que só o assassino saberia. Afinal, a polícia não revela tudo, né? Eles sempre guardam, como eu comentei, aquele pedacinho, aquele detalhezinho que daí só o assassino vai saber confessar, né? Durante o interrogatório, David afirmou que o cachorro do seu vizinho foi uma das razões pelas quais ele matou, afirmando que o cachorro exigiu sangue de meninas bonitas. Ele disse que o Sam, mencionado na primeira carta, era o seu vizinho, Sam Carr. O David avisou que o Harvey, o labrador preto do Sam, estava possuído por um demônio antigo e que emitiu ordens irresistíveis que ele deveria matar pessoas. Uma outra coisa aqui que eu até estava falando com a Bruna antes da gente começar a gravação é que filho de Berkowitz significa filho do Son of the Blessed, que é filho do abençoado. Abençoado. Ele é o filho do abençoado mesmo, né? Essa porra desse homem. E em russo é um nome de origem, é um nome judeu, né? Judaico de origem russa, enfim. E aí a gente achou isso só uma coincidência, assim. Ou de repente ele sabia também, sei lá, né? Não sei também. Provavelmente. Devia saber. Enfim, poucas semanas depois da sua prisão e confissão, o David foi autorizado a se comunicar com a imprensa. Que loucura, né, gente? Enfim. É a versão Sônia Abrão falando com Nossa, mano. Gente.
Não, porque aí ele já tava preso, né? Isso não é verdade. tá acontecendo o negócio. Não tá negociando com o sequestrador, né? Pelo amor Pelo de amor Deus. de... Nossa, cara, sério. Gente, quando a gente fizer esse caso aí, vocês aguardem. Vai ser só hoje por essa mulher, cara, sério. Prima do chorão, né? Mano, pelo amor de Deus. Enfim, numa carta pro New York Post, datada de 19 de setembro de 77, o David, ele aludiu à sua história original de possessão demoníaca, mas ele terminou com uma advertência que foi interpretada por alguns investigadores como uma admissão de cúmplices criminais. Ele disse: há outros filhos por aí, Deus ajude o mundo. Em uma conferência de imprensa em fevereiro de 1979, no entanto, o David declarou que as suas alegações anteriores de possessão demoníaca eram uma farsa. Ele afirmou em uma série de reuniões com seu psiquiatra especial, nomeado pelo tribunal, David Abrahamson, que há muito tempo ele contemplava o assassinato para se vingar de um mundo que ele achava que o havia rejeitado e ferido. Incelzaço. O original, né? Incel Originals. Exato. 3 exames separados de saúde mental determinaram que David tinha condições de ser julgado. Apesar disso, os advogados de defesa aconselharam ele a entrar com uma declaração de inocência por motivo de insanidade, mas David recusou. Ele parecia calmo no tribunal em 8 de maio de 78, quando se declarou culpado de todos os ataques. Em sua sentença, 2 semanas depois, David causou alvoroço quando tentou pular da janela do tribunal do 7º andar. Depois que ele foi contido, ele repetidamente gritou: Stacy era uma prostituta, eu a mataria de novo, eu mataria todos eles de novo. Tentando meter o louco, né? Se fingindo de louco. O tribunal ordenou outro exame psiquiátrico antes que a sentença pudesse continuar. Durante a avaliação, David desenhou um esboço de um homem preso e cercado por vários muros. Na parte inferior, ele escreveu: Eu não estou bem, nada bem. No entanto, ele foi novamente considerado são para ser julgado. É aquela coisa também, né? Quando é pra dar entrevista pra imprensa, tá todo tranquilão, posudo, explicando as coisas. Eu acho que até mas no tribunal, não. O próprio juiz fala um negócio tipo... sim, ele provavelmente tem depressão, ele sofre, né, de algum distúrbio desse tipo, né? Mas nada que afete o julgamento dele, né? Ele ainda sabe o que é certo, o que é errado, que é o que é mais importante, né? Então... Aquele lance que se já pensou se toda pessoa traumatizada na vida fizesse isso, né? O que não vai. Não pra começar, ia ser o maior número de LGBT serial killer de todos os tempos, né, cara? Sim. Porque... Bom, em 12 de junho de 78, o David Berkowitz foi condenado a 25 anos à prisão perpétua por cada assassinato. Então, mínimo de 25 anos até prisão perpétua, né? Por cada um dos assassinatos. Isso tudo a ser cumprido consecutivamente. Apesar das objeções dos promotores, os termos da confissão de culpa dele o tornaram elegível para a liberdade condicional em 25 anos. E aí, em 79, o Robert Hessler, que era veterano do FBI, entrevistou ele na prisão de ética 3 vezes. O Robert deixou claro que não acreditava nem um pouco na história, né, do cão demônio, e eventualmente ele conseguiu tirar a verdade do David. Ele admitiu que a história do demônio era para protegê-lo quando e se ele fosse pego, para que pudesse tentar convencer as autoridades de que ele era louco. Ele admitiu ao Robert que sua verdadeira razão para atirar em mulheres era o ressentimento em relação à sua própria mãe e por causa de sua incapacidade de estabelecer bons relacionamentos com as mulheres. Uma coisa que eu acabei não colocando aqui, que eu esqueci, eu ia adicionar antes, é que a única experiência sexual que ele teve com mulheres foi na Coreia, enquanto ele estava lá, com uma prostituta que passou a doença venérea para ele. Então, assim, ele realmente não tinha nenhuma relação com mulheres, nenhuma. Isso que eu ia perguntar, tá? Se ele chegou a namorar, se relacionar romanticamente com alguém. Ele teve um romance platônico com uma colega da faculdade, mas, tipo, ela nunca... Sabe, pra ela, ele era um amigo, assim. Ela nunca correspondeu romanticamente pra ele, sabe? Então, ele realmente não tinha... Ele nem convivia com mulheres, né? Porque a mulher que ele tinha contato era a mãe dele, a mãe adotiva. E ela morreu quando ele tinha 14 anos, né? Então, ele
realmente não convivia com mulheres e nunca teve relacionamentos, nunca conseguiu nada, assim. Então ele não via a mulher como ser humano, né? E outra coisa é que ele se excitava sexualmente perseguindo e atirando em mulheres, e ele também se masturbava depois que tudo acabava. Às vezes, quando ele saía pra matar e não conseguia encontrar novas vítimas, ele voltava pros lugares onde ele tinha matado e ficava lá no carro se masturbando, pensando no que ele tinha feito, vendo sangue no chão, vendo as marcações da polícia. Então, assim, ele gostava da sensação de poder que os assassinatos davam pra ele, sabe? Então, ele era o que excitava ele, era esse poder de tirar a vida de uma pessoa e ver as pessoas com medo dele, sabe? Toda essa sensação da mídia e tal. Em 1979, houve um atentado contra a vida de David, em que o lado esquerdo do seu pescoço foi cortado, resultando em uma ferida que exigiu mais de 50 pontos para fechar. Ele se recusou a identificar o seu agressor, porque a gente sabe que X9, né, cagueta a corda com a boca cheia de formiga. E aí ele alegou que apenas estava grato pelo ataque, pois trouxe um senso de justiça ou, nas próprias palavras do David, o castigo que eu mereço. Gente, oi? Em 1987, o David tornou-se um cristão evangélico na prisão. Já tenho preconceito. Olha lá, gente, agora, né? Falando mal de crente aqui. De acordo com o seu testemunho pessoal, o seu momento de conversão ocorreu depois de ler o Salmo 34, 2.6, que eu não sei o que é isso. Versículo 6. É isso, eu e meus conhecimentos bíblicos. Ele ganhou a Bíblia de um colega da prisão, né? E o que diz no Salmo é: clamou este pobre e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Ele diz que não deve mais ser referido como filho de Sam, e sim o filho da esperança. Show, hein? Assim... É normal, né? Meio que... Eu vi como uma coisa... Assim, isso na real foi uma coisa boa. Porque na prisão ele finalmente teve... Que nem aquele outro caso do cara que era esquizofrênico, que matava as pessoas, né? A pessoa finalmente parece que tem a estrutura, assim, pra dar atenção e dar o que ela precisa, sabe? Porque o que ele precisava? Que alguém escutasse ele, né? Basicamente, ele era um cara solitário, depressivo, que descontou tudo isso nas mulheres aleatórias que lembravam a mãe dele. Então, tipo, ali ele se voltou pra religião e acabou sendo uma coisa boa, porque daí finalmente ele encontrou o que ele precisava na vida dele. Eu acho muito interessante isso. Tipo assim, óbvio que a gente dá as nossas zoadas aqui e tal, mas eu não tenho problema nenhum com o fã-clube, entendeu? Meu problema é a instituição, que inclusive, né, tá aí até hoje tentando controlar os corpos de pessoas com útero, né? Exato. Isso é só uma das coisas, né? Mas eu nem vou entrar muito nisso, eu só queria falar que, assim, às vezes a pessoa, sei lá, tem um vício, ou ela, sei lá, agride a família, alguma coisa do tipo, e ela começa a frequentar alguma instituição religiosa, e aí ela para de fazer isso, embora ela tenha sofrido lá uma lavagem cerebral e esteja doando dinheiro do aluguel pro pastor. Eu acho que é válido, porque, tipo assim, pelo menos a pessoa parou de, tipo, sei lá, melhorou a qualidade de vida, de repente, da esposa do cara que batia na esposa e se encontrou Jesus, sacou? Então, assim... e que deveria ser também, né? Tipo... É que, por exemplo, quando você vê um caso, uma pessoa adicta, né, que acaba rebuscando da religião, é o lance de... Pode ver que normalmente são pessoas que leem muito isso, sabe? Pesquisam muito disso. Por uma questão de ficcionar algo ou de aquilo lá complementar o que... Sei lá, a droga não complementava, ou no caso dele, os crimes, né, complementavam. Foi isso... Porque ele mesmo não tem um motivo, né, tipo, se você... Ele fala, não, é porque, sei lá, minha mãe foi escrota. Mas não é isso, né, que a gente falou, se todo mundo que tivesse uma mãe escrota fizesse isso... Exato, putz, sobrava um. Não, mas isso foi exatamente o que aconteceu com o meu pai. O meu pai, ele bebia muito, assim, até eu fazer uns 17 anos. E aí, ele começou a frequentar, tipo, um cara lá, que eu nem vou falar o nome, porque eu acho paia, mas aí, tipo, ele, que era meio religioso, meio político também, né,
E aí, de um dia pro outro, meu pai parou de beber. Tipo assim, nunca mais colocou uma gota de álcool na boca de um dia pro outro. Óbvio que teve ali um período em que foi difícil, né? Porque você tá ali na abstinência e tal. Mas, cara, eu, por exemplo, tento parar de fumar já tem uns 4 anos e não tenho essa força de vontade. Não, e eu ia falar que é a função primária da igreja na sociedade, né? Que é ajudar as pessoas, né? Teoricamente, seria o deveria mundo, ser, né? seria o mundo perfeito, ideal, se, de fato, né, a igreja só ajudasse as pessoas ao invés de, né, querer novamente controlar os corpos das pessoas, ou, por exemplo, gente, agora já chegou, né, já cheguei assim, desse jeito, podcast. Tipo, eu acho que não deveria existir uma bancada religiosa. Não, com certeza tipo, não. Não. De nenhuma religião. Tem que separar o Estado da igreja, cara, que isso, sabe? Sim, eles não deveriam, tipo, a gente não vive no Estado laico, por que tem pastor que é deputado, que é ministro, sabe? Isso aí, pra mim, inclusive foi um preso agora, né? Melhor amigo do Sete Pele lá. Enfim, né, cara? No caso do Berkowitz mesmo, eu acho mesmo que foi, assim... foi uma melhora pra ele, sabe? Ele finalmente ele percebeu, tanto que hoje em dia ele fala, né, que ele se arrepende. Ele tá vivo? E tal, que tipo, tá. Olha só. Tá presinho ainda. Ele tá com 69 anos. Nem é tão velho assim, é mais novo que meu pai. Não. Ele tem direito a uma audiência de liberdade condicional a cada 2 anos, conforme exigido pela lei estadual, embora tenha se recusado consistentemente a pedir sua libertação, às vezes nem comparecendo às audiências. Ele chegou a dizer: com toda honestidade, acredito que eu mereço ficar na prisão pelo resto da minha vida. Com a ajuda de Deus, há muito tempo resolvi minha situação e aceitei minha punição. Aquele lance de talvez ele esteja numa plenitude, sabe, espiritual. Hoje em dia ele é tipo preso modelo, sabe? Ele se formou, ele ajuda... ele faz parte de uma instituição lá dentro da prisão que ajuda presos com comportamentos violentos, sabe? Tipo, parar de ser violento, etc. Então, realmente, o cara, sabe, agora ele se tá reabilitou, fazendo... né, cara? Né, exato. Em junho de 2005, David processou um dos seus advogados anteriores pela apropriação indébita de um grande número de cartas, fotografias e outros pertences pessoais. Hugo Harmatz, um advogado de Nova Jersey, havia representado David em um esforço legal anterior para impedir o National Enquirer de comprar uma de suas cartas. Hugo então publicou sua própria coleção de cartas e memorabilia que ele obteve de David durante suas consultas. David afirmou que desistia do processo apenas se o advogado doasse todo o dinheiro que ele fez para a família das vítimas. Em outubro de 2006, David e Hugo fizeram um acordo fora do tribunal, com Hugo concordando em devolver os itens contestados e doar parte dos lucros de seus livros para o Conselho de Vítimas de Crimes do Estado de Nova York. Se eu não me engano, é o caso dele que rola, né? Tipo, a lei que se tem hoje em dia sobre o não lucro de pessoas presas, né? Tipo, você até pode prever um livro, mas você não vai lucrar financeiramente com isso. Exatamente, foi o caso dele, né? Que o estado de Nova York entrou com essa lei, porque ele queria escrever a biografia dele, enfim, ele até escreveu com a ajuda da igreja lá dentro, mas daí foi feita essa lei que se você é preso, você não pode lucrar falando sobre o seu crime. Então, e outra? Até essa lei depois foi, né, expandida para todos os outros estados. Porque, tipo, imagina um livro sobre os crimes escrito pelo cara que cometeu os crimes. Gente, isso aí ia dar muita grana, tá ligado? Muito dinheiro. E aí ia ter até gente cometendo crime pra ir pra cadeia pra escrever, sacou? Pode ser, né? A americana é tudo doido. Mas meio que, não que a pessoa cometiu crime pra isso, mas meio que antes do caso dele, tem casos de algumas pessoas que cometeram crime. Tem vários. E que falaram, nossa, minha versão e tal, né? A única coisa é que anteriormente as pessoas lucravam com isso, né? E quando ele falou, né? Eu lembro que eu até fui pesquisar um tempo atrás sobre isso, né? Quando ele falou que ele ia lançar um livro, rolou uma comoção mesmo da população do tipo, mano, ele vai ganhar dinheiro com isso, enfim, né? Então eles não é que eles querem proibir das pessoas produzirem, mas, por exemplo,
uma que lucra, mesmo não falando sobre o crime, é aquela que a gente falou, o caso da velhinha que matava velhinhos, a aposentadoria deles, a Dolores, né? Sim. Uma fofa. Ela tem um livro de receitas, por exemplo. Entendeu? Né? Então, é isso, sabe? Não, e é muito doido, porque, foda. tipo assim, eu lembro de ter escutado falar alguma coisa de, tipo, famílias de vítimas que estavam revoltadas porque os seus algozes, né, tinham ficado milionários, assim, tipo, escrevendo livro, falando sobre o assassinato às custas da família, né? E assim, eu até ia botar no roteiro, mas acabei não botando. Agora tem uma série na Netflix que chama The Sons of Sam, A Descent into Darkness. Que é basicamente, eles pegam e contam a história do jornalista Maury Terry, que começou a investigar o caso lá nos anos 70, antes mesmo dele ser preso. E ele fez uma série de artigos, né, dizendo que ele afirmava que ele não tinha agido sozinho e que existia, assim, seita satânica agindo nesses assassinatos. Eu vi esse documentário, eu achei meio assim. Mano, primeiramente eu achei que ia ter alguma coisa diferente, sabe? Alguma info que diferente. Porque o caso do David é conhecido, então eu já tinha lido, visto o documentário, enfim. Mas além de não acrescentar nada, é uma teoria tirada diretamente do cu. Ela é totalmente produto do pânico satânico da época. E até eu tinha comentado com as meninas esses dias que eu, quando vejo algo relacionado, tipo, crime... Ai, seita satânica. Pra mim é lorota. Não existe esse negócio. Isso aí é pânico satânico. A gente, inclusive, aqui, spoiler, a gente vai ter um episódio em breve sobre isso. Mas pra mim... nada passa de histeria coletiva, né? Porque nunca existiu isso de seitas assassinando pessoas. O máximo que acontece é, tipo, por exemplo, tem um caso, que futuramente vou por aqui também outro spoiler, mas tem que lembrar o nome da pessoa. Mas é tipo um caso de, sei lá, jovens que realmente viciaram em algum livro, em algum RPG e falaram, nossa, vamos fazer. Mas não era uma seita. Eles não eram uma seita. Era um bando de descompensados com merda na cabeça. Tipo o Richard Ramirez, sabe? Eu tenho capeta no corpo. Não, cara, você é só um filho da puta, sabe? Sim, tem. Tu não tem um capeta no corpo. Casos de, sei lá, os garotos tinham uma banda e ofereceram um sacrifício ao demônio. Mas você vai ver a história, normalmente, quando eles matam a pessoa e tudo mais, nem o ritual eles faziam direito, sabe? Eles matavam, assim, ou seja, merda na cabeça e procurando uma desculpa pra se justificar, né, sobre aquilo. Exato. Então, assim, nem coloquei aqui, porque tem gente até hoje que acredita, assim, que existia uma seita, mesmo com o Berkowitz admitindo que era tudo lorota para as pessoas achar que ele era doido, e também colocando os vizinhos dele, né, pra ele não cair sozinho, como se, tipo, ele não fosse... não fez sozinho, então tem outras pessoas pra incriminar, sabe? Não foi ele. Sei lá. Mas o mais engraçado do documentário é que colocam, tipo, tem uma parte que coloca a foto do cachorro com um som mó tenebroso. Mano, aí eu fiquei, do cachorro, aí o cachorro cara. não tem nada a ver. Que o cachorro Coitadinho, o cachorro é uma vítima, ele foi baleado, cara, não faça isso. Porra, botaram uma música, tipo, mó... O cachorro falava pro David, tipo, calma aí, galera. Não é assim, né? Mas enfim, né? Tem aí quem quer assistir. Eu acho que eu vou assistir só pra ver, tipo, qual a pira desse cara, né? Que ele era obcecado com isso, esse jornalista. Sim. E tem aí várias pessoas também dizem, né? Que acreditam nessa teoria, apesar de não existirem provas concretas de nada. Porque... Tipo, ele fica, os crimes... Obviamente, não tinham como ser feitos só uma pessoa. Eu falei, gente, é tanto que foi só uma pessoa que era muito na porra louquice, né, que ele fazia. Exato. Mas enfim, né, gente? Fica aí a sugestão pra vocês assistir. Tem também o filme do Spike Lee, que é o Summer of Sam, que é de 99. Que tem o Michael Badalucco como o Berkowitz. E tem também vários outros filmes, né, tem o episódio do Seinfeld também, que tem referência do Sam of Sam. Tem muitas músicas também que foram inspiradas pelo caso dele. E se você
gostou aí de alguma obra e quer recomendar, deixa pra gente nos comentários. Comenta aí o que você achou e qual a sua teoria, se você acredita mesmo nessa teoria do capeta. Eu não acredito. Seu cachorrinho fala com você. Meu cachorro fala comigo. Né? As minhas gatas também falam. A Ramana comigo. fala o dia inteiro. Isso aí a gente entende. Mas é isso, gente. Vocês têm algum comentário pra finalizar? Queria só agradecer aí, falar que o pessoal comentou lá do Historinhas da Fabi, né? Sim. Queria agradecer aí quem ouviu e novamente aos nossos apoiadores, né? Seja... vou deixar isso aqui, né, em pratos limpos, não, panos limpos. Pratos limpos. Panos quentes. Não sei. Panos limpos. É pratos limpos ou panos limpos? É pratos, né, amiga? Tá, não sei, não sabia. É pratos. Eu vou deixar isso aqui em panos quentes. Panos quentes e pratos limpos. Gente, quando eu falo assim, agradeço aos nossos apoiadores, eu estou agradecendo quem comenta no Instagram, quem ouve o episódio, quem apoia financeiramente, quem manda historinhas de medo pro Mil e Medinhos. É qualquer pessoa que está apoiando a gente, pelo amor de Deus. Ó lá, hein? Interpretação de texto, caceta. Não sejam burros. Não seja burro. Pelo amor de Deus. Claro. E é isso, né, gente? Brigadão aí. Vamos ler alguns comentários? Ou Bora. Vamos. Então, bora pros comentários. Então, vamos falar dos 2 episódios. É só que ela tem a novidade, né? Das nossos ouvintes que mandaram o pedido de casamento pelo... É verdade. Exatamente. E rolou, gente. Ela disse sim. Então, olha, estamos emocionados, gente. Estamos tão românticas. Nossa, foi brega, mas a gente amou. Assim, eu não fazendo a breguice, tá ótimo. Enfim, vou ler aqui um comentário Cadê? Que eu gostei muito. Da Kátia Miranda. Ela falou assim: uma parte muito interessante que vocês mencionam nesse episódio é o fato de tentarem tornar a imagem da Bonnie como uma femme fatale. Isso ocorre sempre que uma mulher comete algum crime, ou as pessoas irão tentar demonizar essa mulher como bruxa, feia, demônia, ou colocada como uma mulher super sedutora com ânsia de poder, linda, maravilhosa e fatal. Isso geralmente acontece pelo fato de não aceitarem que mulheres são seres humanos como qualquer um e podem vir a cometer crimes hediondos, na mesma magnitude que um homem faria, mas pelo fato da idealização de que a mulher é um ser que ama, cuida e protege, com instinto materno, não há aceitação de que elas cometam esses crimes. Por isso, precisam demonizá-las para ficar mais fácil para eles aceitarem que mulheres cometem crimes como qualquer um e não apenas crimes reativos. Olhando os casos de serial killer, vemos isso muito explícito com Jack Stripador, que é considerado até hoje o primeiro serial killer da Inglaterra, quando na verdade foi uma mulher, a primeira serial killer, a Mary Ann Cotton. Então, Kátia, você foi siderúrgica. Adorei este comentário, foi siderúrgica. Eu amei, porque é realmente isso, né? Essa idealização da mulher como um ser que não é capaz de cometer... Assim, a única que é capaz de cometer crimes hediondos é ou a bruxa ou a sedutora, sabe? Então... Gente, mulher também é gente, mulher também faz merda, sabe? Não precisa disso, não. É que nem, por exemplo, aqueles quadros, eu acho muito interessante, aqueles quadros da Elizabeth Bathory. Porque é uns quadros dela super sensual, aí, com os peitão, né? 7 metros de testa, entendeu? Uma cara meio morta, meio estranha, entendeu? Não é o padrão que a gente vê, né? Que querem que coloquem ela, então... Exato. Total sentido. Eu vou comentar um comentário curtinho do Diogo de Mello, que falou que descobriu que ele não é o único que tem o hábito de fazer comida ouvindo 1001 Crimes. É muito interessante observar pessoas ouvindo episódios de True Crime no geral, porque outro dia eu tava ouvindo, né? Não lembro acho que eu tava ouvindo Assassinos em Série. E aí... tava falando de um cara, falava assim, ele cortava os braços das pessoas e cozinhava pra tirar do osso, e eu cortando o bife. E meu pai... que delícia! Tipo,
Será que eu desconfio? Será? Sabe? Então, é isso. Faça e veja a reação. Eu não vou ler comentário porque é do episódio que eu não participei, mas eu tô aqui. Fechou. Ai, pode ler, pô, que isso? Não, é que eu não quero atrapalhar. Não, Não, pode ler, pode ler. Ai, não quero atrapalhar. Fabi. Oxi, é porque às vezes... Fabi. Não, é porque às vezes o comentário é sobre algo específico que vocês falaram, entendeu? Ah, vai E aí- tomar no cu, então. É o amor, gente. Isso daí Não, então agora eu vou ler. Então agora eu não só vou ler, como eu vou ler... Não, agora eu vou ler todos os comentários. Agora não pode mais. Não vai ler. Não, perdeu a Não, chance. pode ler. Eu vou Tá ler. bom. Então, outro de novo, né? De novamente o Diogo de Mello. Novamente, cara. Ai, o Diogo é meu amigo. Beijo, Diogo. Interessante observar que essa e várias outras gangues surgiram durante a Grande Depressão, mas artes canalhas que governam o país insistem em fingir que no meio em que vive uma pobreza não influencia a decisão de alguém se tornar criminoso. Sim, né, galera? Por isso que, É por isso isso. que uma parada que eu insisto é que não existe como a gente falar de crime sem falar de política, contexto social, o que tava rolando no mundo. Não tem como a gente ignorar isso. A gente ignora o que levou a pessoa, sabe? Se foi loucura, tipo... psicopatia ou simplesmente foi o que o mundo levou ela a fazer, né? Uhum. Pega o caso de hoje. Como é que a gente vai falar dele sem falar de misoginia, Exato. sabe? Tipo, cara, não tem, sabe? Dos anos 70 que existia, sabe? É todo um... Tem uns porquês, né? Exato. É entender o contexto social, né? De como aquilo se deu. Então, a gente... É isso, né? Faz a análise de tudo. Tipo, crime não acontece só porque sim, né? Exato. Enfim, várias Já coisas. falou isso 1000 vezes. Exato, né? Exato. Deixa eu ver. Teve Tá chatinha. Falou pra mim. Ah, tá chatinha, sim. Ela comentou. A título adorei de a curiosidade, achei interessante também. Hoje em dia, os carros são de papelão, como eu comentei, né? Para que o carro amorteça o impacto de uma possível batida e assim a pessoa dentro do carro não sinta tanta porrada, o que acontecia com os carros antigos e mega resistentes. Antes o objetivo era salvar o carro, agora se pensa em salvar a pessoa, né? Como disse o Diogo na resposta. E é isso mesmo, né? E naquela época... Até porque acho que os carros nem tinham tanta potência, né? Você não ia tão rápido assim. Mas era isso, não tinha essa... estudo ainda, né, mostrando que precisa absorver o impacto e etc. Mas, né, é interessante isso aí. E é isso, gente. Tem algo mais a declarar? Não, é isso mesmo. É isso. Eu só queria comentar que teve gente que falou assim, ó, a Dermont falou que ouviu junto com o amorzinho dela, que eu... Ela, aleatória under, eu acho que namorada. Peraí. Não vamos... Amiga, não vamos dar nome pro relacionamento dos outros, porque vai que não é, né? Esse relacionamento maravilhoso. Relacionamento. Vai que a gente bota o casal aí numa sinuca aí, a gente não sabe, né? Aliás, é o momento ainda, cara. Gente, ó, se não é namorado, ou se não é casa, pede agora. Aproveita a oportunidade. Eles ouviram o episódio juntinhos e falaram que acharam mais fofo o casal Bonnie e Clyde. Ai, que fofa! Então, o casal é o caso de casal, né? A gente contando a história do casal e você escuta com o seu amorzinho, um casalzinho. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda no e-mail pra gente, milcrimes@gmail.com. Manda a historinha pra gente também. Pode ser real, pode ser fictícia. Só coloca lá se é real ou fictícia, né? Ou se pode ser experiência sobrenatural, né? Também. E semana que vem a gente tá aí de volta. E lembrando, dia 7, encontrinho no nosso Discord com apoiadores. Então a gente vai dar mais detalhes durante a semana que vem. Apoiadores financeiros. Isso! Dessa vez, apoiadores financeiros, exato. A gente Agora tem que dar o sim. nome, né? Eu chamar de clubinho do 1001 aí. Nossa, A panelinha do... verdade, ó. Próximo deste episódio, comentem qual o nome.
vocês dariam? Deem nome aí Nome do pra fã-clube do 1001, qual vai ser? fã-clube. Pessoal Por favor, que doa dinheirinho aí pra nós. Coloca como que se vocês querem ser chamados. Galerinha do mal, de quinta série B, zoeira. Clayton. Não, que daí vão chamar a gente de tia, né, cara? Não dá. Amiga, somos o quê? Você jurou que é jovem, jurou? Eu sou jovem. Sou jovem. ainda. Ouviu o BTS. É isso, gente. Obrigado, beijos. Beijo, Tchau, tchau. gente. Até mais. Beijo, tchau, gente.